Jesus nos abençoe, envolva-nos a todos nós, nosso anjo de guarda. Vamos convidar o anfitrião desta casa, que é Jesus Cristo, a estar conosco, pois toda casa espírita tem como anfitrião a nosso Senhor Jesus Cristo, pois todo o Espiritismo trabalha na visão da moral cristã. E nós estamos aqui para falar sobre cuidar do interior, num momento em que o mundo está muito ocupado cuidando mais do exterior. A verdade é que a nossa evolução se deu muito mais de fora para dentro de nós do que de dentro de nós para fora. Nós observamos o mundo e quando nós lembramos de Jesus, este homem que mudou os tempos, que o tempo ficou antes dele e depois dele, de tão importante que ele é. E para a doutrina espírita, Kardec deixou para nós uma resposta dos espíritos em que Jesus se torna o modelo e guia da humanidade. Então, quando nós observamos a evolução do mundo de fora, nós observamos que depois da sua passagem, se passaram mais de 1.300 anos para, na história da humanidade, o homem aparecer com palavras ligadas ao emocional, ao sentimento. Imagine você, depois de Jesus, está registrado na história, depois de 1.300 anos, as cantigas medievais. E quando, isso para nós aqui, os ocidentais, que somos influenciados pela cultura greco-romana. Tudo que nos influencia vem da cultura grega e da cultura romana. E nós observamos as cantigas medievais, elas se ocupavam muito mais em falar do sentimento de amor, homem, mulher, mulher, homem, e o sentimento de ciúmes, ou até mesmo de inveja, sentimentos em que havia muita ironia naquela época. Imagine vocês, 1.300 anos depois de Cristo, nós ainda estávamos engatinhando desse jeito no sentimento. Mesmo depois de termos a oportunidade de ouvir o Sermão da Montanha, onde Jesus, nas suas primeiras falas, diz: bem-aventurados os humildes, bem-aventurados aqueles que são os puros de coração, bem-aventurados aqueles que sofrem, porque serão consolados, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque alcançarão, bem-aventurados os que estão simples de coração, porque verão a Deus. São tantas bem-aventuranças, tantos sentimentos ligados o homem a Deus e, de certa forma, ligados a nós mesmos, mas não compreendemos ou deixamos de lado para cuidar depois. Passado tanto tempo, nos dias de hoje, um mundo tão rápido,
A velocidade da informação chega a nos perturbar. Eu sou um homem de mais de 50 anos, então eu cresci num mundo analógico e muitas vezes tenho dificuldade de compreender essa velocidade toda da informação, da notícia, de tudo que acontece com tanta rapidez. Isso nos causou ansiedade, isso nos causou a depressão, doenças ligadas ao corpo e à alma. Mas como combater isso em nós? Como combater a ansiedade em nós? Ou a própria depressão? Se não olharmos para dentro de nós, se não olharmos para quem somos de verdade. Será eu o corpo ou será eu o espírito? Nós fazemos essas perguntas e a doutrina espírita nos traz a resposta. A doutrina espírita, ela está na natureza. A doutrina espírita está na natureza a explicar tudo, todas as consequências, todos os princípios, tudo o que acontece nesse intercâmbio entre o corpo físico, entre o mundo material e o mundo espiritual. É a doutrina espírita que tem os princípios, que tem as regras, as leis, a ciência, para explicar como que funciona tudo isso. E de onde nós viemos e para onde nós estamos indo. Lembrando do Sermão da Montanha, Jesus, ele no final do sermão, segundo está escrito no Evangelho de Mateus, Jesus diz assim: o homem sensato é aquele que construiu sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, vieram os ventos, vieram as tempestades e a sua casa permaneceu intacta. Mas também existe o homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Vieram as chuvas, os ventos, a tempestade e sua casa caiu. Sua casa se tornou uma ruína. Esta casa, nós podemos dizer que esta casa é o próprio corpo que nós possuímos. É o corpo que nós temos para o espírito viver. Lógico que não podemos fechar nenhuma interpretação do Evangelho como absoluta. Mas observando essa passagem sobre esse prisma, nós podemos dizer que o homem sensato é aquele que, cuidando do seu corpo, ele procura fazer alicerces sólidos com os conceitos morais que o Evangelho nos ensina, observando a lei de Deus, observando o sentimento de amor que nós devemos ter uns para com os outros, o respeito. Nós temos que ter um para com os outros a tolerância. E aí nós, semelhante àquele homem que construiu a casa sob a rocha, na hora que vem todas as dificuldades que a vida imprime para nós, pode vir que a nossa casa vai permanecer de pé. Não é fácil para nós aceitarmos as dificuldades e os problemas que estamos vivendo como sendo nós mesmos que os construímos. É muito complicado para nós. Essa dificuldade que temos, ela é
inerente ao nosso próprio orgulho. O orgulho, o egoísmo, são duas chagas que nos acompanham desde o nascedor, desde o momento em que passamos a viver no reino nominal. O orgulho, com muita utilidade, inclusive, nos fez permanecer vivos em mundos muito difíceis, onde tínhamos que conviver com feras, com animais mais fortes do que nós. O orgulho é o que faz permanecermos vivos fisicamente, para que haja essa propagação da espécie até os dias de hoje. Porém, o egoísmo, que também faz parte desse sentimento que está em nós, um sentimento ligado ao nosso íntimo, ele também, nesse período, ele funcionou muito bem, porque precisávamos nos defender. Só que o mundo foi evoluindo, como eu disse, ele foi evoluindo mais de fora do que dentro. O medo de perder, o medo de ceder, de dar para o outro, de deixar. Nós achávamos que tudo era nosso. O egoísmo fazia com que nós achássemos que tudo era nosso. A partir do momento em que Jesus vem e traz uma orientação que parece chocar com aquilo que nós temos como conhecimento, parece que, a princípio, é como se Jesus estivesse numa contramão e viesse e se chocasse conosco. Imagine vocês um filme hollywoodiano trazendo um super-herói em que vai ceder tudo, vai ceder para o inimigo, não vai levantar um dedo contra esse inimigo. Imagina vocês, que super-herói é esse? Nós valorizamos esse super-herói. Imagina você de que estamos na vida e nós só conseguimos vencer se nós nos doarmos para o outro. Sendo que nós aprendemos que temos que vencer sobrepondo o outro, vencendo o outro, desclassificando o outro, na luta corporal, na luta do capitalismo, do dia a dia, de conquistar mais bens materiais. É uma luta, é uma briga interior em que nós travamos em várias e várias encarnações. Nós aprendemos na doutrina espírita que a segunda palavra mais importante que essa doutrina nos trouxe é a palavra da reencarnação. A reencarnação reestabelece tudo. A reencarnação traz a justiça, ela traz o equilíbrio de volta. Você fica pensando, como? Eu não preciso fazer nada? Então todas essas lutas foram em vão? Se nós tivermos o olhar de ver e o ouvido de ouvir, como ensinou Jesus, é possível que tenha sido tudo em vão. Como eu disse lá no início da minha fala, foram 1.300 anos para trabalharmos de novo um sentimento. Isso registrado na história para nós. A espécie humana passou 1.300 anos para de novo oferecer um sentimento. Por que temos essa dificuldade em evoluir? Essa pergunta foi feita aos espíritos e eles disseram, por falta de vontade.
Os espíritos superiores disseram que nós não temos vontade de evoluir. Durante muito tempo eu briguei com essa resposta comigo mesmo. Disse, mas como eu não tenho vontade? Eu tenho vontade. Eu falo por mim, né? Eu não posso falar por vocês. Tudo aqui que eu estou falando lembrando de mim mesmo. E eu dizia, mas como? Eu tenho vontade de mudar, eu tenho vontade de ser melhor. Por que eu não consigo? Eu escondia de mim mesmo algo, eu mentia para mim mesmo. Nós só conseguimos começar a evoluir quando pensamos no outro. Quando fazemos primeiro pelo outro. Não por nós. Fazemos pelo próximo. Aí nós estamos começando a evoluir. Paulo, o apóstolo dos gentios, um exemplo de trabalhador cristão, diz em um dos seus momentos, depois que passou de Saulo para Paulo, né? Ele diz assim que a grande luta era vencer a si mesmo. A luta que ele travava era vencer o próprio eu. Ele não pensava em vencer o outro, ele pensava em vencer ele, porque o homem velho que estava nele ainda dominava o homem novo que surgia. Paulo é um grande exemplo para nós de conversão, porque se nós não acreditamos nas palavras de Allan Kardec, quando ele diz, lá no comentário, na questão 625, que o modelo que o Cristo oferece é um modelo que nós podemos alcançar. Mas nós dizemos assim, era Jesus era muito poderoso, eu não consigo fazer isso. Com uma questão de dizer, eu não vou fazer isso, eu não vou subir aqui para falar, porque eu sou uma pessoa humilde, eu não consigo falar. De fato, eu estou aprendendo a falar. Eu ainda tenho muita dificuldade com as palavras. Desde que eu me formei em letras, eu percebi a dificuldade que a linguagem oferece. E percebi também que muitos dos problemas que nós temos é a linguagem que provoca. Às vezes eu estou aqui tentando passar esse sentimento, o cuidar do interior, passar esse sentimento da moral do Cristo, através de palavras em que eu não alcanço. E às vezes nós somos mal interpretados. Às vezes sim, acontece. Nos relacionamentos, marido e mulher, às vezes o marido ou a esposa fala uma palavra que não tinha aquela intenção de machucar. Machuca. O outro se sente magoado. Então a linguagem, ela tem uma interferência em nossa vida que às vezes não percebemos. Acontece naturalmente. E o Allan Kardec tinha esse cuidado. Ele dizia assim, para as coisas novas, vamos colocar termos novos. Já existia naquele período espiritualismo, mas não tinha espiritismo. Já existia o espiritualista, mas não tinha o espírita. Aí, para diferenciar, ele foi mudando algumas palavras, lá no idioma dele, óbvio, no francês. E depois traduzido chegou até nós, o português. Mas voltando a falar do sentimento, do cuidar de si, do estar atento ao que eu estou fazendo, como que eu vou imaginar que eu mesmo provoquei
aquela famosa dor na barriga, aquela dor, aquela cólica insuportável. Imagina só, o nosso corpo não está preparado para sentir raiva. Preste atenção, quando a gente sente raiva, logo tem uma outra coisa que acontece conosco. O nosso corpo, ele é para desenvolver o amor. Mas no caminho desse desenvolvimento a gente vai fazendo outras coisas. Nós vamos escolhendo outras coisas. E isso provoca moléstias no próprio corpo. Então quer dizer que tudo que está acontecendo conosco é fator emocional? Somos nós mesmos que sentimos, desenvolvemos com nossas palavras, com nossas ações? Muitas das coisas são. Muitas das coisas estão no tempo, nesse espaço em que vivemos, pela nossa própria evolução, a necessidade que temos de passar pela experiência, e outras, a grande maioria, nós provocamos. Nós fomos criando essas dificuldades, deixando muitas vezes de lado de cuidar do espírito, pensando em cuidar mais do corpo. Não é um problema cuidar do corpo. O problema é achar de que nós somos o corpo e não somos o espírito. E esquecer de cuidar do espírito, eu esqueço quando eu ofendo o meu irmão. Quando eu ofendo o meu irmão com palavras duras, quando eu sou mal educado, quando eu sou intolerante, quando eu sou uma pessoa que não respeita o espaço do outro. Uma recomendação de Jesus no Sermão do Monte, mais uma. Ele diz assim: não julgueis para não seres julgados, porque com a mesma régua que tu medir, tu será medido. E é uma das coisas que mais eu costumo fazer. Quando eu menos espero, lá estou eu julgando o meu irmão. Emmanuel conta de que a nossa dificuldade em enxergar em nós as próprias mazelas, os próprios defeitos, mas a nossa facilidade em enxergar no outro é como se estivéssemos vendo o espelho, olhando para o espelho. Quem eu vejo no espelho? O meu próprio reflexo. E incomoda a distância que eu vejo o meu irmão lá no fundo. Eu vou apontar para aquele meu irmão querido ali, que ele não vai ficar triste comigo. Eu olho para ele e vejo, nossa, ele não tem cabelo. Ah, eu tenho bastante, né? O outro irmão aqui na frente também não tem. Eu tenho bastante. É uma bobagem, né? Mas isso pode ofender o outro. É uma bobagem que pode ofender. Isso marca uma diferença em nós que não é importante. Mas se isso fosse algo que fosse decisivo na vida de alguém, nós estaríamos fazendo do mesmo jeito. Porque nós não olhamos para o outro com cuidado, com cuidar do outro. Nós olhamos e queremos cuidar de nós mesmos, mas cuidar do outro deixa para depois. E aí é aonde entra a nossa dificuldade. É aonde entra o resultado que está na lei natural. A lei natural, ela é basicamente o efeito e a causa. Porque nós achamos que as coisas acontecem do nada.
Nossa, eu estou aqui, eu comi aquele cuscuz com ovo, que eu sou nordestino, eu como cuscuz com ovo, e ofendeu, já dizia minha avó, ofendeu a barriga. Só que eu não vi na hora que eu estava maltratando meu amigo ali, achando que eu era melhor que ele, porque eu tinha cabelo e ele não tinha. Eu vou pensar que foi só porque eu comi o cuscuz com ovo frito, ou com a banana frita, né? A margarina me ofende. O leite, eu sou uma pessoa que tenho problemas com lactose. Nós só vamos achar que é o externo, o material que vai nos prejudicar. Eu só vou acreditar que existe o vírus da gripe aqui. Não tem o vírus da falta de educação, não tem o vírus da maledicência. E ele circula como? Só quando eu falo? Ou ele circula quando eu penso? Ele circula quando eu penso. Porque quando eu penso, logo só eu sei. Você não ficou sabendo? Por eu estar sabendo sozinho, eu costumo fazer coisas no escondido. Eu falo de mim, tá, gente? Aqui em Rolândia as pessoas são mais educadas, não fazem isso. Mas eu costumo de vez em quando fazer essas coisas. E aí eu já percebi o quanto que eu tenho sofrido por causa disso. E aí eu lembrei, é por isso que eu não estou evoluindo. E eu achando que eu estava com vontade de evoluir. A vontade de evoluir, ela não nasce das minhas palavras de dizer eu quero melhorar. Santo Agostinho, lá no Livro dos Espíritos, ele explica como que ele fazia para melhorar. Ele dizia que, passado aquele dia, na noite que ele ia dormir, ele pensava, fazia uma oração, ali de noite, ele quietinho, ele pensava lá com ele mesmo, será que eu fui educado com as pessoas na rua? Será que eu fui gentil? Eu tratei bem o meu irmão, meu semelhante, no trabalho? Será que eu cedi o meu lugar para aquela pessoa? Eu estava lá na fila, né? E a pessoa chegou, eu posso ficar aqui na frente? Será que eu disse, não pode, eu cheguei primeiro. Será que eu não cedi o meu lugar para ele? Não, mas eu cheguei primeiro. Eu tenho direito. Não é? Não é assim que eu falo, né? Você pode até achar que isso não é legal. Mas foi Jesus que nos ensinou. Ele diz assim, se alguém te toma a tua capa emprestada, dá também o manto. Se alguém te convidou a caminhar 1000 passos, anda mais 2000. Mas o cara está folgando comigo, o cara é folgado. O problema não é o cara ser folgado, o problema é eu ser o folgado. Ah, mas você é bobo, né? Né, Celso? Você é bobo, né? A gente diz assim, né? Que camarada mais bobo. Por isso que eu digo, parece que Jesus está vindo na contramão dos sentimentos. Quando nós chegamos no cerne desse ensinamento, quando nós começamos a sentir, lá no capítulo Sede Perfeitos do Evangelho segundo o Espiritismo, o Allan Kardec traz uma proposta do homem de bem. Aquilo ali arrepia, né? Porque quando você começa a ler, nossa, eu tenho que fazer tudo isso aqui. Aí ele termina, ele fala todas aquelas palavras bonitas. Olha, aqui não está tudo que o homem precisa para ser um homem de bem, mas já é um começo. Eu disse, meu Deus do céu, o que é que eu estou fazendo com a minha evolução?
Lógico, sou eu, né? Não estou falando de vocês aqui em Rolândia, que em Rolândia é mais legal, a galera já está um pouquinho mais na frente, está um degrau mais na frente. Então, eu vou aprendendo, aí passou aquele capítulo, nós temos no próximo, diz assim, os bons espíritos. Opa, agora eu vou tirar um 10, porque eu sou espírita, né? Então, os bons espíritas é semelhante ao bom cristão. Ser cristão e ser espírita é a mesma coisa. E aquele que faz essas coisas lá do homem do bem, já está se tornando um bom espírito. Eu digo, eita, então já não foi agora que eu teria a nota 10, ainda está longe. Gente, a gente brinca, mas é sério. A dificuldade que nós temos de fazer o bem é só quando a gente está sentindo. Quando você sentir na pele de que você precisa que o outro te faça. Aí você vai entender. É só dessa maneira que nós estamos aprendendo. Lógico que alguns de nós já conseguem entender isso fazendo. Eu conheci alguns homens assim. Eu conheci um camarada ali do Centro Espírita, o Maria de Nazaré, o seu Joaquim. Esse camarada era assim. Se ele se levantasse cedo e não fizesse uma coisa boa para alguém, ele não sossegava. Bom, seu Hugo, conheci outro camarada lá em Cambé. Tem algumas pessoas que já faziam isso naturalmente. Eu aprendi que eu só consigo fazer a partir do momento que eu sinto que eu precisei do outro. Eu senti aquilo dentro de mim, aquela angústia me consumir. E eu perceber que eu precisava que você me ouvisse, que eu precisava que você chegasse até a mim e me desse apenas um abraço. E dissesse assim para mim, ô Antônio, eu entendo você. Eu só precisava disso. Naquele momento, que alguém chegasse para mim e dissesse, Antônio, eu entendo você. Gente, isso é muito valoroso. Você chegar no outro e dizer para o outro que entende ele e que aceita ele do jeito que ele é. Às vezes nós convivemos uns com os outros 50 anos e não conseguimos entender o outro. Deus é tão misericordioso conosco que convida os nossos adversários a estar conosco uma vida inteira do nosso lado, debaixo do mesmo teto. E aí você vai entender o que significa amar os seus inimigos. Não é lá na rua, é dentro de casa. Mas eu não consigo amar aquele cara chato, aquele cara lá insuportável. Mas não é aquele cara chato. É aquele cara, é aquela cara, aquele filho difícil que está dentro de casa. Esse é o momento de amar. Não precisa querer pular etapas. Tudo acontece naturalmente. Nós somos parte da natureza. Biologicamente, todos nós nascemos da mesma maneira. Espiritualmente, o homem, ele está num reino diferente dos animais, das plantas. Biologicamente, estamos todos num reino da matéria. A biologia está aí para explicar. Mas na vida, quando nós nos colocamos no lugar do outro e cedemos a nossa vez para o outro, nós vamos entender o que é amar ao próximo como a si mesmo, como Jesus orientou e como Jesus disse, que
que amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Tudo isso estava no topo da lei. E a doutrina espírita nos ensina que a lei de Deus está escrita na consciência do homem. Quando tivermos consciência disso, o mundo será um mundo onde não mais haverá a guerra, onde não mais haverá o desrespeito, o desmatamento, não haverá mais a matança de animais, nem a matança de homem com outro homem, nem a violência doméstica do homem contra sua própria mulher. Nada disso vai acontecer mais. O desrespeito com aquele que dizemos que é diferente, quando somos todos iguais perante Deus. Cuidar do interior é cuidar do espírito, da nossa alma, cuidar do nosso verdadeiro eu, fazendo simplesmente o que Jesus ensinou, amando-nos uns aos outros como Ele nos amou. Muita paz, muito obrigado pela paciência de vocês. Que Jesus nos abençoe.